Olá, pessoal. Ricardo Lobo na área. Vamos para a nossa segunda aula de histologia. Oi, professor, e qual foi a primeira aula de histologia? Tecido epitelial. Pô, tu não viu tecido epitelial, não? Foi? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para a aula de tecido epitelial. Vai ver o tecido epitelial. Tem uma ordem bonitinha, tá? Para você entender direitinho. Mas hoje a nossa aula é de tecidos conjuntivos. E o que os tecidos conjuntivos têm em comum? Eles todos têm origem na mesoderme. O que é mesoderme? Meu irmão, vá ver a aula de embriologia, poxa, dos tecidos embrionários, endoderme, mesoderme, ectoderme, biologia é uma coisa só, a gente divide para poder, né, não ter uma aula muito longa, mas você tem que olhar as partezinhas, tá? Então, é uma característica do tecido conjuntivo. Outra característica, inclusive, que difere do tecido epitelial, é que também, obviamente, tem origem diferente, mas que tem muita substância intercelular entre as células do tecido conjuntivo, né? Enquanto o tecido epitelial é tudo coladinho, tudo justaposta. Agora, vê só, é muito tecido conjuntivo. E os tecidos conjuntivos em si não parece ter muito a ver um com o outro, não, né? Você vê assim, tem a mesma origem, tem essa questão dessas células mais espaçadas, mas você... o que o tecido ósseo tem a ver com o tecido sanguíneo? É meio complicado, tá? Então, assim, a minha sugestão não são 4 tecidos básicos: tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo. Tudo que não tiver nesses 4, tu sabe que é tecido conjuntivo, tá? Como assim, professor? Tem tecido conjuntivo adiposo, tem tecido conjuntivo frouxo, tem tecido conjuntivo denso, tem tecido conjuntivo hematopoético, tem tecido conjuntivo ósseo, tem tecido conjuntivo cartilaginoso, tem tecido conjuntivo sanguíneo, tem tecido conjuntivo linfático, tem muito tecido conjuntivo. Já vi que não é uma aula só, né? Tem que dividir, são muitos tecidos conjuntivos. Então, assim, aquela sobra, todo o restante, que não é nem tecido epitelial, nem tecido nervoso, nem tecido muscular, tu já sabe que é tecido conjuntivo. Beleza? E nós começamos pelos tecidos conjuntivos propriamente ditos, que são 4: tecido adiposo, tecido conjuntivo frouxo, o denso e o hematopoético, tá? O que é o tecido conjuntivo adiposo? O pessoal chama de gordura. É isso aí. Na verdade, ele armazena lipídios, e o principal lipídio armazenado no tecido conjuntivo adiposo são os triglicerídeos. Tu já fizesse exame para triglicerídeos, é importante, é o principal óleo que nós armazenamos no nosso organismo. Os adipócitos, tá? Eles estão espalhados por todo o organismo. Tem umas coisas bem interessantes que o pessoal gosta de saber, é que, por exemplo, os adipócitos só se multiplicam até o final da puberdade. Então, se tu és magrinho até o final da puberdade, tu tem uma tendência a ser magrinho pelo resto da vida. Agora, tomar cuidado, porque eles podem aumentar em volume, pode ter uma gordura localizada, que é perigosa, tá? Então, não é assim, não. Tá? Mas se você for gordinho, tá? Desde a adolescência, vai brigar com a balança a vida toda, tá? Tem uma alimentação saudável, não é? Você tá fazendo sempre exames, check-up e tal, e aí tu pode ficar mais tranquilo. Bom, e funções do tecido conjuntivo adiposo? Principal, reserva energética, óbvio, né? Armazena lipídios, claro, mas também tem como proteção térmica. Você sabe que animais que vivem em regiões frias, né, tem um grosso tecido adiposo para poder se proteger do frio, contra choques mecânicos, porrada, tá? Então, contra porrada, choques mecânicos também, é um amortecedor. E também até para choque elétrico. Pois é, por incrível que pareça, o tecido adiposo não é um bom condutor de eletricidade, ok? Uma outra coisa curiosa é que existem 2 tipos de tecido conjuntivo adiposo: o tecido conjuntivo adiposo branco e o tecido conjuntivo adiposo marrom. O branco é esse comum que nós estamos falando no dia a dia, todo mundo tem e tal. O tecido conjuntivo marrom, ele é especial. Ele tem uma característica especial, que é a quantidade de mitocôndrias. Ele tem uma quantidade de mitocôndrias absurdamente grandes. Para quê? Para queimar essa energia e produzir calor. A principal função dele é produzir calor. Então, animais que têm característica de hibernação, né? Animais que vivem em regiões muito frias têm tecido adiposo marrom. No ser humano, ele também é encontrado em recém-nascidos. Só um adulto pode ter. Olha,
Foi visualizado que pessoas que vivem em regiões muito frias mesmo, os esquimós lá na Groenlândia e tal, eles têm tecido conjuntivo marrom, inclusive no adulto. Mas é exceção. A grande maioria, quando adulto, só tem o tecido conjuntivo branco. Ok? Tecido conjuntivo frouxo. Mas por que frouxo, professor? Frouxo porque ele é pobre em fibras. Que fibras? As fibras do tecido conjuntivo. Tá? Então, esse esquema aí está mostrando como é que seria o tecido conjuntivo frouxo. Ele é feito uma gelatina. Qual é a função dele? É proteger o espaço entre as vísceras. Como proteger? É preencher o espaço entre as vísceras. Como assim? O que é que existe entre o estômago, os intestinos, o fígado, os rins, o baço, os pâncreas, a bexiga? É vácuo? Não, obviamente é ar. É uma bolha de ar? Claro que não. Tá? Então, o que é que tem ali? Tipo uma gelatina. É o tecido conjuntivo frouxo. E por que ele é frouxo? Porque ele é pobre em fibras. Que fibras? Fibras do tecido conjuntivo. Como assim? Existe uma célula chamada fibroblasto, que vai dar origem às fibras do tecido conjuntivo, todas com origem a proteína, né? Tem as fibras colágenas para sustentação, é o que tu tem maior quantidade no organismo, é colágeno, tá? É a proteína que tem maior quantidade, colágeno, forma a fibra do tecido conjuntivo colágena para sustentação. Tem as fibras que são elásticas, que obviamente o nome já diz, é da elasticidade, com uma proteína chamada elastina. E existem as fibras reticulares, tá? Que é formada de uma proteína chamada reticulina, e tem função de preenchimento. Você tem uma imagem, né, dessas fibras em vários tecidos, ok? Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele é pobre em fibras. Veja, eu estou aproveitando para falar das fibras no tecido frouxo, porque ele é pobre em fibras, mas obviamente essas fibras estão espalhadas por todos os tecidos conjuntivos. Também outra coisa que a gente pode aproveitar para falar agora, tá? Tem a imagem, dá uma olhada nessa imagem, Além das fibras colágenas, que são essas mais grossas, as elásticas e as reticulares, você está vendo um monte de célula, tem os adipócitos, tá? Mas você tem umas células aqui, células de defesa, um macrófago, um plasmócito. Eu vou aproveitar para falar disso agora, como assim? Tá? Quais são as principais células de defesa do tecido conjuntivo? Tem várias outras. A gente vai ter uma aula sobre tecido sanguíneo, tá? O tecido sanguíneo é então uma maior parte, né, das nossas células de defesa, mas não é agora não. Ou agora a gente vai falar de uma forma geral. Então, 3 células se destacam: o macrófago, o plasmócito e o mastócito. O macrófago faz a defesa fagocitária, vai fazer fagocitose, vai englobar, vai comer. Eu não me lembro, fagocitose. Vai ver a aula de membrana. Tem que saber essas coisas, fagocitose, englobar partículas sólidas através do lançamento de pseudópodes, tá? Deixa pra lá, tá? Então, a fagocitose, os macrófagos fazem a fagocitose, os grandes comedores do organismo. Tem um plasmócito que faz a defesa humoral. O que é a defesa humoral? É a produção de anticorpos, ok? Plasmócito, produção de anticorpos. Macrófago faz fagocitose. E tem os mastócitos. Mas o que é um mastócito? O mastócito é uma célula que produz uma proteína especial chamada histamina. Faz outra coisa também, mas não é a aula de agora não, tá? O mastócito produz a histamina. A histamina é que desencadeia o processo inflamatório. Como assim? A inflamação é decorrente de uma reação do organismo a uma lesão. Como assim, professor? Imagine que você foi picado por uma muriçoca, você tem uma lesão, tá? Ei, pressão. Um mosquito, muriçoca, pernilongo, interesse, ficou para chupar sangue. Todo animal hematófago tem uma substância que dá uma analgesia, tá? Justamente assim, para você não perceber que ele está picando. E para ele chupar sangue, ele tem que atravessar a epiderme e chegar à derme. Lembra que a epiderme é avascular. Lembra disso, está no tecido epitelial. A gente falou sobre isso. Vai ver a aula de tecido epitelial. Aí a descrição está aqui. Tá o link na descrição, tá? Então preste atenção. Aí ele tem que atravessar a epiderme e chegar à derme para chupar o sangue, né, daquele indivíduo. E quando ele chupa o sangue, ele deixa lá, ele deixa uma lesão.
ele deixa uma lesão, ele deixa uma abertura, um buraco, quando ele vai embora. E aí as bactérias que estão na pele invadem aquele buraco, vai invadir o buraco, meu irmão, e vai infeccionar, e o teu organismo tem que se defender. Então os mastócitos começam a liberar a histamina. O que é que a histamina faz? Primeiro efeito da histamina, ela vai causar uma vasodilatação local. Como assim? Uma vasodilatação local. O vaso vai fazer isso aqui, ó. Para quê? Para chegar mais sangue. Então tem que chegar mais sangue naquele local. Por quê? Eu não falei, acabei de falar que é no sangue, então a maioria das nossas células de defesa, então tem que chegar mais sangue naquele local. É uma vasodilatação, isso é o efeito da histamina. E essa vasodilatação, como vai chegar mais sangue naquele local, aquele local vai ficar vermelho, tá? E aquele local vai ficar mais quente. Então são duas consequências desse processo inflamatório, é o vermelhidão local, tá? E o calor naquele local, ok? Além da vasodilatação, a histamina vai causar um aumento da permeabilidade dos vasos. Por quê? Porque, pô, o sangue é para ficar dentro do vaso sanguíneo, pô, ficar coladinho ali, para não deixar sair, né? Só que agora tem que deixar sair. As células de defesa têm que, ó, atravessar o vaso sanguíneo para chegar ao tecido lesionado. Esse processo é chamado de diapedese. Vou botar aqui, escrever aqui, ó, aqui do lado. Diapedese é a passagem dessas células do vaso sanguíneo para outro tecido, no caso aqui, o tecido lesionado. Então, mas só que quando a histamina aumenta a permeabilidade do vaso, o que vai acontecer? Não vai passar só célula, vai passar líquido também. E esse líquido que é extravasado para aquela área do tecido gera o edema. Qual é o edema? É o inchaço. Tá? Edema é um acúmulo de líquido em um local, vai gerar o edema. E esse edema, ó, como vai pressionar o tecido, vai gerar a dor. Olha as consequências da inflamação: vermelhidão, calor, inchaço, né, que é o edema, e a dor, tá? E obviamente aquela área lesionada vai perder a função. Então estão aí, ó, as 5 características do processo inflamatório. Mas isso é um processo de defesa para poder combater os micro-organismos que podiam estar ali infeccionando, que poderiam estar ali, tá? Lesionando mais o tecido. Agora, às vezes o teu organismo ele exagera. Como assim? Ele causa uma alergia. A alergia é um exagero do organismo nessa defesa, libera histamina demais e começa a exagerar. Você pode ter um processo inflamatório sistêmico, você pode ter através disso, reações adversas que podem até matar o indivíduo. Tanto que uma pessoa, quando está com alergia, ela toma um antihistamínico. Um medicamento para o quê? Inibir a atuação da histamina. É muito importante tu saber, tá, sobre a histamina, sobre o processo inflamatório. Não vai esquecer isso, não. Mas voltando aqui ao tecido conjuntivo frouxo, já disse, pobre em fibras e rico em substância intercelular, preenche o espaço entre as vísceras. Ao contrário do tecido conjuntivo frouxo, tem um tecido conjuntivo denso. Porra, se o frouxo é pobre em fibras, o denso ele é rico em fibras. O tecido conjuntivo, as mesmas fibras, tá? Colágenas, elásticas e reticulares. O tecido conjuntivo denso, ele tem 2 subtipos, o modelado e o não modelado. O modelado, já diz o nome, é modelado, ele tem um molde, ele tem uma forma estabelecida. Esse tecido conjuntivo denso modelado, ele forma os chamados tendões e os ligamentos. Qual é a diferença entre tendão e ligamento? Tá? Tendão é quando a estrutura liga musculatura a osso. Tá? Musculatura a osso. E ligamento, quando liga osso a osso. Olha que lindo a articulação, a estrutura do joelho, que é extremamente complexa, tá? Delicada, muito importante. É o que faz tu ficar em pé, pelo amor de Deus. Então você vê aí, ó, os ligamentos que vão ligar o osso da patela, a tíbia, que vai ligar o osso da patela ao fêmur, e os tendões que vão ligar a musculatura da perna, a musculatura da coxa a esses ossos. Lindo, maravilhoso. Tecido conjuntivo denso
modelado. E o não modelado? Não modelado é porque ele não tem um molde próprio, ele tem um formato dos órgãos que ele reveste. Como assim, Lobo? Tá? Ele reveste as vísceras, por exemplo. Ele reveste o estômago, então ele tem a forma do estômago. Ele reveste o intestino, então ele tem a forma do intestino. Tá? Então ele vai revestir as vísceras, os órgãos internos, o tecido conjuntivo denso não modelado. Beleza? E para a gente fechar essa parte inicial de tecido conjuntivo propriamente dito, temos o tecido conjuntivo hematopoético. O que é isso? Hemato significa sangue, hematologia, o estudo do sangue, hematologista. Hemato significa sangue. Tá? Hematopoético é o tecido que produz o sangue, conhecido também como medula óssea. Medula óssea. Tá? Então fica dentro do osso. Uma coisa curiosa, muita gente acha que o osso é uma coisa compacta e não é. De cara, logo existe uma cavidade, um canal onde fica a medula óssea, tá? E os ossos, eles são porosos. Poroso? Para quê? Para passar os vasos sanguíneos que vão pegar o sangue produzido na medula óssea, porque o tecido hematopoético é o produtor de sangue do organismo. E aí os vasos vão pegar esse sangue na medula óssea. Quando nós somos bebezinhos, quando nós somos criancinhas, como o nosso organismo está em formação, nosso metabolismo é muito alto, tu precisa de uma concentração enorme de células sanguíneas, muito grande. Eu estou falando de concentração, ok? Obviamente, um adulto tem volume de sangue maior do que uma criança, até pelo tamanho. Mas concentração de hemácias, concentração de leucócitos é maior no bebezinho do que num adulto. Então, todos os seus ossos têm medula óssea vermelha, produtora de sangue, tá? Só que quando a gente vai se desenvolvendo, quando a gente vai crescendo, vai se tornando adolescente, finalmente adulto, essa medula óssea vermelha, ela vai amarelando nas extremidades, nos ossos dos membros, das mãos, dos pés, dos braços, das pernas, ela vai amarelando, vai sendo um depósito de gordura, que é o que o pessoal chama de tutano. Tu gosta de tutano? Tu gosta aquele meio amarelado, tá? O pessoal gasta tutano, cozinha tutano, tal. Não é muito a minha praia, não. Mas, né, o pessoal gosta, é depósito de gordura, ok? O tutano. E quando adulto, só tem medula óssea vermelha nos ossos centrais, nas costelas, no externo, nos ossos da bacia, nas vértebras. É por isso que quando vai fazer doação de medula óssea, vai lá numa vértebra lombar, tal, furar para poder tirar. Medula óssea se regenera, ok? Então não tem problema de pegar e doar essa medula óssea, não. Beleza? Então tecido conjuntivo, propriamente dito, hematopoético, que é o produtor de sangue. Sabendo tudo isso, a gente vai fazer o quê? Exercício, tá? Então, ei, parou. E tu não vai curtir o vídeo, não é? Essa porcaria, essa curtida aí, porra. Que sacanagem o trabalho desse, tá tanta informação, e tu não vai curtir o vídeo? Vai, curta o vídeo, aí depois tu para, faz o exercício, e tu vê a resolução, que eu tô enrolando, pra tu poder fazer aí o exercício, entendeu? Beleza? Vamos começar? Aí diz. E tem os fibroblastos. Isso que é um fibroblasto. Fibroblasto é a célula que dá origem às fibras. As fibras colágenas, as fibras elásticas, as fibras reticulares. Os fibroblastos são células do tecido conjuntivo especializados na produção de fibras colágenas, reticulares e elásticas. Lindo, maravilhoso, verdadeiro. Item 2. No choque anafilático. Alergia. No choque anafilático, os anticorpos produzidos pelos macrófagos. Epa. Macrófago. Anticorpo. Não, meu irmão, quem produz anticorpos são os plasmócitos. O macrófago, ele faz a defesa fagocitária através de pseudópodes, tá? Então, falso 2, falso. Já quer fazer preliminação. Calma, vamos ler tudo. 3. O tecido adiposo, ele... pardo é marrom. Ou multilocular, é responsável pela produção de calor, levando o aquecimento do sangue do organismo como um todo, né? Verdadeiro, marrom, que é muita mitocôndria, queima energia, produzir calor. Perfeito. Já sabe a resposta. Calma. 4. A liberação de histamina leva a vasoconstricção. Vasoconstricção nada.
vasodilatação local, para poder chegar mais sangue. Por isso que fica vermelho, por isso que fica quente aquela área. Então, falso. Então, correto o item 1 e o item 3. Resposta letra E. Parabéns para quem acertou, tá? E se você não acertou, vá ver de novo esse vídeo, tá? Faça suas anotações para você não perder uma questão linda dessa, tá bom? Cheiro para todo mundo e até a próxima aula.